O que Deus tem para falar com o seu povo nesse tempo de crise? Eu queria informar primeiro que eu não sou o dono da verdade absoluta. A única verdade absoluta é a palavra de Deus. Todas as verdades relativas que nós falarmos, e a nível do mundo espiritual, nós temos que submetermos à palavra de Deus. Eu também não sou o único que tenho revelação. Não estou aqui para dizer isso. Mas eu quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração, como coloca outras palavras no coração de muitos pastores e líderes no Brasil. Eu quero ler, vamos abrir aí a Bíblia, se você está em casa, na boa aí, né, na poltrona, né? Abra a Bíblia em Lucas capítulo 21, versículo 25 a 28, é a primeira leitura. Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Vamos a um outro texto de Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37. Evangelho de Mateus capítulo 24. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Na verdade, eu vou argumentar muito pouco. Eu vou usar a Bíblia, a palavra de Deus que eu creio que é viva e eficaz, que é a verdade de Deus. Eu vou usar a Bíblia. Eu creio que Deus quer falar algumas coisas para o seu povo nesse tempo de crise. Número 1, o que Deus quer falar com o seu povo em tempo de crise. Não tenham medo. Creia, confia em mim. Essa é a primeira coisa que Deus quer falar com o seu povo. Creia, confia em mim. Em Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesus fala uma coisa muito importante. Se tu creres, verás a glória de Deus. Se tu crer, tudo é possível que crê. Esse aí já é João 11:40, que Jesus também fala, se tu creres, você vai ver a glória de Deus. Hebreus 10:38 diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:7 que nós não vivemos por vista, mas por fé. Nós vivemos no sobrenatural e não no racional. A fé é transcendente. E a palavra de Deus também diz em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, que a nossa fé, a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece. Olha, muito mais preciosa, se ache em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, meu irmão, creia. Creia no teu Deus, creia que Ele te guarde, creia que Ele tem o domínio de todas as coisas. Agora, quando nós estamos falando e essas palavras estão ligadas, creia, confia em Deus. Sabe o que é confiar? É perder o controle. É você deixar outro ter o controle. O Salmo 37:5 diz, 37 versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Salmo 20, versículo 7 e 8 diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Uns tropeçam e caem, mas nós estamos de pé. Querido, isso é a palavra de Deus. O Salmo 125 diz
que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como os montes estão à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Quem confia em Deus não é abalado por nada. Eu estou citando a Bíblia, eu estou citando a palavra de Deus. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Creia, confie. Deus está no controle da tua vida ou não? Quem é que está no controle? Que Deus é esse que é só para ser cantado e para bater palma e apenas para ler a Bíblia teoricamente? Creia, confie, creia que nenhum mal te sucederá e que nem praga alguma chegará na tua casa, na tua vida. O que Deus está falando para o seu povo nesse tempo? Não tenham medo. Não tenham medo. Eu creio que Deus está falando isso. Quando Deus dá uma palavra para Josué, no capítulo 1 de Josué, que Josué estava com medo danado, porque assumiu uma responsabilidade que ele podia até morrer. 3 vezes no capítulo 1 do livro de Josué, Deus vai dizer para Josué: Josué, não tenha medo, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, é você que tem que ser. Isso é de você. Depois nós podemos ver em Números capítulo 13, capítulo 14, quando os espias voltaram, os 12 espias, diz a Bíblia que 10 espias fizeram derreter o coração do povo, mais de 2 milhões de pessoas, por uma notícia negativa, má, quebrando toda a promessa de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha prometido, eles estavam desconsiderando. Aí chega Josué e Caleb e diz: olha, não temais, o Senhor está conosco. Você sabia que Josué e Caleb, leia a Bíblia, quase foram apedrejados por causa dessa palavra? Pelo povo de Deus, não é por ímpio não. E se a glória do Senhor não aparecesse, eles iam ser mortos apedrejados. Parece que eu estou vendo esse filme nos dias de hoje. Porque está falando para o povo crer. Crê nas promessas de Deus, crê na sua palavra, crê que Deus está com você. Não tenha medo. Não tenha medo, meu filho. Querido, você está assustado, você está com medo de alguma coisa? Filipenses 4:6 diz uma coisa muito interessante. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pelas orações e súplicas com ações de graça. Fale para Deus. Você está ficando perturbado? Você está emocionalmente abalado? Fale com Ele. 1 Pedro 5:7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vós. E quando Jesus diz em Mateus 6, 22 e 23, se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo vai ser tenebroso. E o Salmo 101:3 diz: não porei coisa má diante dos meus olhos. Olha o que a Bíblia está falando e o que a ciência mostra. A visão é o sentido do corpo mais perto do cérebro humano. O que você vê leva 0,2 de segundo para chegar na tua mente e no teu cérebro. O que você vê. Fica vendo só desgraça, só desastre. Há 2 dias que eu não vejo jornal nenhum de televisão. Deleto todo o zap de terrorismo sobre coronavírus. Você está se contaminando. Se os teus olhos forem bons, vai refletir no teu corpo. Se os teus olhos forem maus, vai refletir no teu corpo, querido. Olha o que você está vendo. Olha onde você está botando os teus olhos, que está destruindo as defesas do teu organismo, porque o medo é um veneno, e eu tenho repetido isso em vários vídeos, contra as defesas do organismo humano, e não tem remédio para combater coronavírus. Então o teu estado emocional é fundamental nessa hora. E Deus está dizendo para você: não tenha medo, eu sou o teu Senhor, eu não te deixarei, nem te desampararei. Que Deus é esse, minha gente? Que você está tremendo, que você está com medo. João capítulo 14, versículo 1, o Senhor diz uma coisa: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Sabe o que significa essa palavra? Não seja desequilibrado emocional. Não perca o seu equilíbrio emocional. Crede
crede em Deus e crede também em mim. Ei, o nosso Deus é o guarda de Israel. Israel é a igreja, está lá em Gálatas 6,16. Você é a igreja, esse Deus é o teu guarda. Não tenha medo, o Senhor dos exércitos está com você. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O que é que Deus está falando para o seu povo? Ah, meu filho, o que é que Deus está falando para o seu povo? Escuta isso aqui. Se quebrantem, se arrependam, se convertam. Nesse tempo Deus está dizendo isso para muita gente. Se quebrantem, arrependem-se, se convertam. Deixa eu ler um texto célebre que está em 2 Crônicas capítulo 7, do versículo 13 ao 15. E se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. Muita gente brincando com o evangelho, muita gente religiosa dentro da igreja. Reino de Deus não é religião. Evangelho não é religião. Evangelho é o reino de Deus na terra. Deus permite coisas acontecerem para muita gente voltar. Tem gente voltando em tudo que é lugar. Eu recebo notícias do Brasil de várias lideranças. Gente brincando com vida cristã. Aquilo que está em Apocalipse 22:11. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. Olha, e quem é santo, seja santificado ainda. Tem gente desses dois lados. Apocalipse 3, 16 e 17, o Senhor vai falar sobre uma igreja. Ele vai dizer, olha, vocês não são nem frio nem quente. Como vocês são morno, eu vou vomitar vocês da minha boca. Vocês estão dizendo que são ricos, que tem tudo? Eu é que digo, vocês são desgraçado, miserável, cego, pobre, nu, morno, vomita. Assim tem um monte de gente. Um evangelho light, um evangelho, sabe, apenas para cumprir um ritual. Deus está dizendo para o seu povo, esse é um tempo de você assumir um compromisso com Deus, de consertar a tua vida. Esse é um tempo de você mudar a sua maneira de viver a vida cristã. É isso que Deus está falando para muita gente. O que é que Deus está falando nesse tempo? Em quarto lugar, tem essa e mais uma. Olha o que é que Deus está dizendo para o seu povo. Preguem o evangelho. Preguem o evangelho. Esse é o tempo, minha gente. Em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho. Agora Jesus vai mudar um pouco. Eu falei isso numa mensagem aqui na igreja. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus vai dizer assim, olha, ide e ensinai as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho dado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Presta atenção nesse texto. Primeiro manda proclamar o evangelho, agora está mandando ensinar, e depois volta a falar em ensinar. É que lá no grego tem duas palavras diferentes, para do versículo 19 e do 20. A primeira, ensinar, o fazer discípulo, é iniciar a pessoa no evangelho. A segunda palavra, quando está falando de ensinar, é aprofundar a pessoa no evangelho. Ninguém quer discipular ninguém, ninguém quer pregar. As pessoas têm que adivinhar o evangelho. Está cheio de agente secreto. Não estão não importando com as pessoas. Esse é o tempo para você pregar. Esse é o tempo, meu irmão. Jesus falou em João 4,35. Vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Eu digo, levantai os vossos olhos e vede os campos estão brancos para a colheita. O problema de muitos na igreja
é que estão de olhos baixos. Sabe o que significa isso? Olhando para o seu próprio espaço, para a sua própria igreja, para a sua própria família, para o departamento que trabalha. Levante os olhos, essa é a hora da igreja, essa é a hora da colheita, minha gente, essa é a hora, esse é o momento, senhores. Jesus fala em Mateus 5,16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Filipenses 2,15, para que sejais irrepreensíveis, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. Essa é a hora. Se ninguém tem equilíbrio na tua casa, se ninguém tem equilíbrio emocional na tua família, no edifício que você mora, na rua que você mora, no teu trabalho, a Bíblia diz que a nossa luz tem que resplandecer diante e no meio dos homens. É a hora, é agora que você mostra o teu cristianismo, é agora que você manifesta às pessoas que você tem paz, que você tem Deus, que você conhece um Deus que está acima de tudo, de todos, de pragas, de moléstias e de qualquer coisa. Essa é a hora da igreja. Não é a hora de ter medo, é a hora de manifestar o evangelho, é a hora de pregar o evangelho, de mostrar que você é diferente. Sabe, eu aproveito para dizer uns negócios aqui, sobre essa questão do evangelho que estamos pregando. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios, no capítulo 2, e depois ele volta a falar no capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala, 2 Coríntios 2, 17 e 4, 2. Eu não prego um evangelho falsificado como muitos pregam. Esse é que é o problema. Muita gente pregando um evangelho que não converte ninguém. Um evangelho de braço dado com o mundo e com o pecador. Grava coisa com artista. Não muda nada. Eu não estou precisando ouvir palavra de artista ímpio do mundo, não. Eu estou precisando ouvir palavra de Deus, de gente de fé, de gente que tem compromisso com Deus. Um evangelho, desculpa a expressão que não é evangelho, uma religiosidade vagabunda, que não muda a vida de ninguém, que não transforma a vida de ninguém. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, diz Paulo em Romanos 1,16. 1 Coríntios 1,18 diz que não me envergonho do evangelho de Cristo, em Romanos 1,16. Depois ele vai dizer em 1 Coríntios 1,18 que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Um evangelho que não muda ninguém. Gosta? Olha que mensagem bacana. Olha, você é fenomenal, viu? Poxa, você é um pastor bacana. Eu te admiro. Eu te acompanho na rede social. Mas continua no adultério, na safadeza. Não muda nada. Um evangelho de mito. Um evangelho de glamour. Mas que não funciona. Que não transforma a pessoa. Que não muda o caráter. Que não muda a pessoa. Que evangelho é esse? Falido, enganoso, deturpado, levando o nosso povo a negar a eficácia do evangelho, como Paulo diz, um evangelho falsificado. Eu não prego um evangelho falsificado, eu prego o evangelho que muda, que liberta, que transforma, que faz a pessoa ter um novo pensar, um novo sentir e um novo agir. Se não é isso, não é evangelho, é qualquer porcaria, menos evangelho. E estão trazendo o evangelho para um mundanismo desgraçado, que o negócio é glamour, o negócio é acesso ao vídeo que eu posto. Olha aqui o famoso que está aqui comigo, que gosta de mim. Isso é uma pataquada, isso é uma pouca vergonha. E eu sou uma voz profética para denunciar. Fale o que quiser, grave o vídeo que quiser, para meter o pau em mim. Eu não estou nem aí. Eu sei em quem eu tenho crido e sei o que é que eu estou falando. Se tem uma coisa, meu irmão, pergunte à minha esposa. Eu durmo que é uma bênção. Eu durmo igual uma pedra. Está pensando que comentáriozinho besta? Pastor Silas, você é isso. Pastor Silas, você é aquilo. Eu dou gargalhada.
Eu não pauto a minha vida se a maioria está botando o dedinho para cima ou se a maioria está botando o dedinho para baixo nos vídeos que eu posto. Tenho que rir. Eu não estou nem aí para essa gente que pensa que vai me atingir porque faz comentários inescrupulosos, ofensivos, caluniadores. Gente que está misturada no nosso meio. Gente que diz que é crente, mas é pior do que ímpio. Não estou preocupado com isso. Na verdade, o que Deus está falando para o seu povo nesse tempo, vamos pregar um evangelho real, um evangelho que muda, que dá paz, um evangelho que muda a história das pessoas, um evangelho que faz a pessoa abandonar o pecado, não é ficar alisando o pecador para ter glamour. Não, esse evangelho eu não quero, não. Eu não preciso dele, não. Acorda, povo de Deus. Acorda, igreja de Cristo. Tenha discernimento espiritual para entender esse momento. O que é que Deus está dizendo para a gente? Pregue o meu evangelho, que é poder para mudar, que é poder para curar, que é poder para restaurar, que é poder para libertar, que é poder para salvar todas as pessoas que creem. E em último lugar, vou só beber um pouco d'água. O que é que Deus está falando para a sua igreja nesse tempo de crise? Primeiro, creia, confie. Segundo lugar, não tenham medo. Terceiro lugar, se arrependem, se quebrantem, se convertam. Quarto lugar, preguem o meu evangelho. E em quinto lugar, e aqui eu termino a última parte da minha palavra. O que é que Deus está falando nesse tempo? O que é que Deus está dizendo para a sua igreja? Se preparem, eu vou voltar. Se preparem, eu vou voltar. É o que Deus está falando. Vamos ler o texto aqui que eu citei? Olha o texto. Haverá sinais no sol e na lua, nas estrelas. Na terra, angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Lembra-te tsunami? Aqui, está aqui. Agora vem mais, versículo 26. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. O que está acontecendo hoje? Pânico generalizado. Está na Bíblia, senhores. Tem mais de 2000 anos que Jesus falou essa palavra, e eu creio nela. Está aqui, está na Bíblia, não estou inventando nada. As virtudes dos céus serão abaladas. Aí está dizendo, então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E no texto de Mateus capítulo 24, versículo 36 e 37, tem um negócio muito interessante. Daquele dia, ora, ninguém sabe. Aí Jesus vai dizer, assim como nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Quais são os dias de Noé? Depravação moral em alta escala. É um sinal que Jesus vai voltar. O que nós estamos vivendo, gente? O que nós estamos vivendo? Depravação moral em alta escala. Feministas falando de aborto e botam uma mulher como se estivesse abortando o Cristo. Deboche de escola de samba, de tudo que é lado, sobre Jesus, sobre a igreja. Pedofilia. Ensinar criança sexo, a depravação moral, os níveis que nós estamos vivendo. Que não precisa ser religioso, não precisa ser cristão, não. Qualquer ser humano de bom senso diz, meu Deus do céu, como é que está o mundo? Como é que está o mundo? Garota de 9, 10 anos se beijando uma com a outra dentro de uma sala de aula de escola. E está tudo normal. Está tudo normal. Olha onde está a civilização humana. Olha a história da civilização humana. E o que está acontecendo nesse tempo de depravação de alto grau. Isso é sinal que Jesus vem. Isso é um sinal
que Jesus vem. Agora escute, igreja. Em Mateus capítulo 25, do versículo 1 ao 13, ele traz uma palavra sobre as 10 virgens. Analise, ele está falando sobre os finais dos tempos. Se você depois ler, eu vou sintetizar aqui para você. As 10 virgens, escute. Primeiro, todas são virgens. Segundo, todas saem ao encontro do noivo. Terceiro, todas têm lâmpadas acesas. 4, todas têm azeite. 5, 50% tem azeite por um tempo e 50% tem azeite de reserva. 6, são elas que preparam a sua própria lâmpada. Isso tem toda uma simbologia. É você que prepara a sua vida, é você que se enche do Espírito. Como diz Efésios 5,18, o azeite é símbolo do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que enche você por um ato de soberania. É você que abre a sua vida com suas práticas para que o Espírito Santo possa te encher. Isso aqui que eu estou falando é muito sério. Olha o que está dizendo nessa história, tá? Todas, 7, tem azeite só para si. Não adianta você querer dar do seu azeite. A salvação é pessoal, é você. Em 8º lugar, a coisa mais triste é que elas percebem que a lâmpada está se apagando. Elas percebem a decadência espiritual. Será que Deus não está falando com você nesse dia? Como é que está a tua vida, meu filho? Como é que está teu relacionamento com Deus? Como é que está a tua prática? Verdadeiros alisadores de banco. Gente que não faz nada. Gente que não lê a Bíblia. Gente que não ora. Vive um evangelho falido de 2 horas de culto. Eu tenho dito repetidas vezes, aqui na igreja, você edifica a fé. Daquela porta para fora, você manifesta a fé. Se vida cristã é 2 horas de culto, teu cristianismo está falido há muito tempo. Não tem azeite, vai acabar. E aí vem o noivo e pega de surpresa as 5 virgens loucas. Só as prudentes vão para as bodas. Olha o que o Jesus está falando. Está falando da igreja. Está falando de virgem. É simbologia da igreja que não está preparado para o encontro com o noivo. E nessa noite, nesse dia online, o Espírito Santo está falando com gente. Pare aí. Eu vou fazer uma oração, se arrependa. Se você puder, se ajoelha aí na tua casa, no teu escritório. Clame a Deus, que Deus é incrível. Diz Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho. O homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Torne-se para o nosso Deus, que grandioso é em perdoar. Eu não vim aqui passar uma de Superman evangélico, eu tenho defeitos, eu preciso melhorar muito. Mas eu não estou falando disso. Como é que está a sua lâmpada? Está se apagando? Jesus vem. Jesus vem. Eu quero citar um texto para você. Eu amo esse texto, ele é lindíssimo. Eu já estou terminando as minhas palavras. 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51 até o 57, olha o que Paulo diz. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, ante a última trombeta, num abrir e fechar de olhos, os mortos ressuscitarão, juntamente conosco seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A qualquer hora a trombeta vai soar. A qualquer hora a igreja vai ser arrebatada. E como está a tua vida?
Olha o que Deus está falando para a igreja nesse tempo. Não tenham medo. Confiem. Olha o que Deus está falando para a igreja. Creia. Olha o que Deus está falando para a igreja. Se convertam, se arrependam, se quebrantem. Olha o que Deus está falando para a igreja. Preguem o evangelho. Olha o que Deus está falando para a igreja. Se preparem, porque eu vou voltar. Sabe por que eu estou citando versículos da Bíblia? Não é para dizer que eu conheço o versículo da Bíblia. Eu preciso aprender muito mais e conhecer muito mais a Bíblia. Mas sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você pode ter fé de maneira sobrenatural. Quando você ouve a palavra, o Espírito Santo age para você ter fé. E nessa hora, eu quero orar. Eu quero orar por você que está afastado. Eu quero orar por você que está aí, até criticou, ou vive me criticando, vive falando, mas hoje você quer entregar a sua vida a Cristo. Eu quero orar por você. Eu creio que no tempo do caos e da crise, meu Deus é especialista em transformar caos em bênção. E eu quero fazer uma oração. E depois, aqui no encerramento, eu vou fazer uma oração com todos vocês, que eu vou pedir para você repetir a minha oração de concordância, que nós vamos fazer. Mas essa é uma oração. Fale com Deus. Diga, Senhor, perdoe meus pecados. Entre na minha vida. Eu quero ter uma experiência contigo. Use suas palavras. Senhor, no nome de Jesus. Gente que está afastada, está voltando agora. Quem somos nós para julgarmos pessoas? Gente que tem fome de Deus e nessa hora reconhecem que precisam de Ti e que estão entregando sua vida a Cristo. Ó meu Deus, que sejam transformadas, que sejam libertas, que sejam mudadas pelo poder do Teu Evangelho. Eu declaro salvação, bênção e vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero informar que terça-feira eu vou transmitir aqui uma mensagem. Quando vem a tribulação, o que fazer? 19 horas. Muito, muito importante o que eu quero transmitir para você. Está aí, se você aceitou a Cristo, bota de novo na tela. Você pode sinalizar por aí. Se você está voltando para Cristo, está aí. Tá? advec.org/eu aceito a Jesus. Se você quiser, diga para a gente orar por você. Aproveite também para dizer para o povo da ADVEC, entrem aí no Telegram. É um canal onde eu falo, transmito muitas coisas. Tá? advec.org/Telegram, ou aí no QR Code na tela, tá? advec.org/Telegram. Ainda está na tela? Sobre a pessoa que quer aceitar a Cristo? Isso, tá? Se você quiser, eu entrego minha vida a Cristo, não é? ADVEC, é isso aí? advec.org/eu aceito a Jesus. Entra, coloque seu nome aí. Se você está voltando para Cristo, se você está aceitando a Cristo, põe aí que nós vamos orar por você. E eu quero fazer uma oração para a gente terminar aqui. Eu quero que você repita. Jesus falou em Mateus capítulo 16: tudo que é ligado na terra será ligado no céu, se 2 ou mais concordarem. Assim será feito por nosso Pai que está nos céus. A minha oração vai ser paulatina, e você vai repetindo aí na sua casa. É uma oração paulatina, tá? Para que a gente tenha concordância. Vamos lá? Eu falo, você fala, eu falo, você fala. Deixa eu beber um pouco d'água, que a goela está seca. Vamos lá então? Repita essa oração. Nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, no nome de Jesus. Concordamos, como diz a Tua palavra, e Tu vela em fazer cumprir a Tua palavra. Nós concordamos que esse mal, essa praga, para deixar toda a autoridade sem entender nada, perplexa, todas as previsões caiam por terra, no nome de Jesus. Nós concordamos que o Brasil não vai entrar em caos econômico. Nós concordamos que Deus vai dar uma saída para a nossa nação. Todas as previsões
previsões catastróficas, nós repreendemos em nome de Jesus. E em nome de Jesus, nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará na minha casa. Assim seja. Amém. Eu vou terminar essa transmissão só lembrando a você. Eu vou colocar um vídeo amanhã, eu quero que você assista. Eu estou 100% certo. Nada como um dia após o outro. É muito importante você assistir esse vídeo, que vão estar em todas as minhas redes sociais e aqui também no advec.org. Deus proteja a vida de cada um. Deus guarde a casa de cada brasileiro. Você que é povo de Deus, você está coberto com o sangue de Cristo. Creia nas promessas da palavra de Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja com você, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.